ar, a partir de agora, Saúde e Bem-Estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e Bem-Estar, o programa saudável na internet. Olá, amigos internautas, amigos que acompanham sempre o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Mais uma vez, nesta sexta-feira, estamos chegando com este encontro marcado que temos para falar sobre áreas importantes relacionadas à saúde, o bem-estar, e com certeza o programa de hoje será um desses programas especiais. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante você marcar os seus amigos, compartilhar o nosso conteúdo, fazer com que este assunto chegue a mais pessoas. Com toda certeza será muito importante para que a gente possa trazer conhecimento às pessoas que precisam. Se você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, você ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação e toda vez que nós começarmos o programa, você recebe a notificação para acompanhar ao vivo aqui com a gente. E claro, te convido, se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo aí no canal da Rádio Grande FM, você terá acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses quase 4 anos aqui de Saúde e Bem-Estar, e tem a oportunidade de rever esses programas e também, claro, compartilhar esses conteúdos. São várias áreas do setor da saúde e bem-estar que estão à sua disposição com dicas importantes e entrevistas especiais. Este programa também vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e também poder compartilhar. Por isso, se inscreva, Rádio Grande FM é o nosso canal aí no YouTube. E o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje vai tratar de um assunto bastante importante, sobretudo para que as mães, para quem tem filhos, para que possa entender um pouquinho mais a respeito dessa área. Nós vamos falar de pediatria. De maneira geral, claro, é muito ampla essa categoria e essa modalidade que atende esse público, mas a gente vai aqui de forma específica pontuar alguns pontos que são interessantes que a gente tenha esse conhecimento. Quem está aqui conosco, vai bater um papo com a gente ao longo do nosso programa, é a doutora Rosane Rocha, ela que é médica pediátrica aqui na cidade de Dourados, atendeu ao nosso convite e vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, quero agradecer o convite. E deixar claro, né, que o encontro com o pediatra, para mim, é uma das especialidades muito importantes, já que a gente vê crianças e desenvolvimento. Então, quero agradecer o convite. Aliás, eu quero até começar esse bate-papo contigo falando aqui sobre primeira consulta, né? Porque a maioria dos pais, às vezes, levam os filhos ao médico quando eles estão sentindo alguma coisa, reclamando de algo e tudo mais. Mas precisa ter uma rotina, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses desta criança. Nessa primeira consulta, o que é examinado, o que o médico pediatra observa nesta criança? Geralmente, isso é um ponto muito importante de ter colocado, que vamos ao médico quando estamos doentes. Mas na pediatria já é diferente, né? Sim. Na pediatria, principalmente, a primeira consulta a ser estabelecida seria até 7 dias de vida ao 15º. Sim. E é muito importante, nesse primeiro contato do pediatra com a família, o que a gente vai observar? O exame físico e o que nos dá de início, né? O ganho de peso, sim, a icterícia, aquele amarelo, né, que sim, as mães referem, a insegurança, a amamentação, e o que nós podemos ver nessa criança nesse decorrer de atendimento. Então, realmente, a primeira consulta, a gente vai pensar em ser ao 7º dia ao 15º de vida, frisando essa pauta, sim, o aleitamento, o acompanhamento e as doenças aqui que eu encontro, que é o amarelo, sim, a dificuldade de mamar e as queixas de cólica, refluxo que a mãe, sim, pode trazer. É importante, né, doutor, porque às vezes, principalmente pais, mães de primeira viagem, nesses primeiros dias ficam sem saber. A criança chorou um pouquinho a mais, teve um, sim, desconforto. Precisa dizer que a criança também está nesse processo de adaptação com esse mundo exterior. Mundo, sim. E a própria transformação dela também, que faz com que às vezes ela tenha algumas coisas que para a gente possa parecer mais grave, que passam nos espaços de algo natural, né? Eu sempre costumo falar na primeira consulta para a mãe, fala assim, mãe, fala, doutor, o bebê chora. Eu falei assim, mãe, o bebê chora, né? Então ele chora por quê? Ele chora porque está com cólica, ele chora porque está com fome, ele chora porque às vezes quer mudar de posição. E as crianças, assim, um recém-nascido, eu sempre costumo dizer que hoje eles estão muito desenvolvidos. Sim. Então, realmente é incrível. E essa questão de o que eu devo fazer, realmente é assim, a melhor
pauta colocada. Chora, doutora. Mas eu falo, bebê chora. E precisa dizer que é a maneira que ele encontra de se comunicar, Sim, né? é o meio que se encontra. Mas assim, na consulta a gente consegue explicar a essa mãe quais são os alertas que elas vão perceber aí, né? Sim. Muitas vezes o bebê quer colo, às vezes sim é a cólica. Então, nessa primeira consulta a gente consegue tirar as dúvidas e conseguir tranquilizar, digamos, uma mãe, né? Uma família que cuida. Uma vez conversando com um pediatra, ele falou algo que me chamou muita atenção, porque nesses primeiros dias, e pro bebê que ele sai lá do útero da mãe, tá ali quentinho, tá esse aconchego e tudo mais, e vem para esse mundo externo, e aí ele é afetado por todas as coisas e tudo mais, e ele, com o passar dos primeiros dias, ele quer estar sempre próximo da mãe, pela questão da amamentação e por estar sentindo o cheiro da mãe e tudo mais. E às vezes ele chora exatamente por isso. Os pais querem colocar num quarto separado e tem essa questão toda. E ele até me disse o seguinte, assim, olha, você já ouviu falar que alguém morreu porque chorou? Não. Deixa ele chorando lá até que ele vai se adaptar. Mas essa regra, às vezes, tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, porque às vezes pode o efeito contrário do que a gente estava falando também acontecer. De repente a criança está sentindo realmente algum desconforto. Precisa saber observar isso, né? A gente tem que ter aquele limiar. Ele está chorando, é um choro intenso, é um choro que não para, é um choro que realmente, olha, não para. Geralmente as mães chegam e falam assim, doutora, ele começa a chorar, ele não para. Sim. Então realmente a gente valoriza se é uma mânia, então vamos pensar, um recém-nascido vai fazer uma mânia? Não vai fazer uma mânia, mas a gente consegue diferenciar. O bebê chora por quê? Né? E como que você falou, até que ponto eu posso pensar que de repente, abre aspas, é uma mânia? Isso é importante. Não, aquele choro intenso, um choro corrido, sem conseguir acalmar, aí a gente tem que valorizar e sim. Ou seja, a observação aí é a melhor coisa a ser feita nessa situação. Isso, com certeza. O doutor, a senhora apontou já aí algumas enfermidades, pelo menos as mais básicas aí nesses primeiros dias, primeiros meses da criança, mas existem algumas que podem ser consideradas mais graves. Quais são essas mais graves que podem acometer a criança nos primeiros meses de nascimento? Olha, uma importantíssimo que é a icterícia, que é o famoso amarelão. É importante, a gente pode classificá-la como fisiológica, normal, vai aparecer. Existem fatores que favorecem a isso e as patológicas, né? Aquela icterícia que começou muito antes das 24 horas, eu tenho que ficar muito alerta, ou aquela que apareceu após as 24 horas, foi de alta, no 5º dia de vida apareceu, a mãe colocou no sol, ficou amarelinho e sumiu. Ou passou na primeira consulta com o pediatra conseguiu orientar isso, que realmente só o sol ou o exame físico não alterou nada e fez exame, digamos, de sangue e também mostrou que está normal, ok. Mas quando eu me preocupo, quando essa icterícia, ela se prolonga mais de 15 dias e acomete tanto a pele, o amarelo, como os olhos, a característica das fezes, né, umas fezes brancas, que eu posso pensar em uma patologia bem grave, que é a atresia das vias biliares, que se a gente não tiver o período adequado, eu acabo perdendo oportunidades de tratamento e essa criança indo para o transplante de fígado. Então é muito sério. Eu fui aqui já um pouquinho mais além da criança recém-nascida, mas talvez o primeiro exame que deva ser feito e que é primordial e até mesmo obrigatório é o teste do pezinho. Ali também é algo fundamental para toda criança. O teste do pezinho é fundamental, faz parte da nossa triagem neonatal, né? E geralmente esse teste do pezinho, o ideal é que seja feito até o 7º dia de vida, onde a gente consegue ter um resultado muito mais fidedigno, ou seja, mais real, né? E a gente sempre orienta após alta de uma maternidade, o pediatra, né? E a gente consegue aí pegar algumas doenças importantes. Geralmente é liberado com 1 mês de vida, mas a criança que faz tem oportunidade de, sim, um diagnóstico precoce e um acompanhamento adequado. Então, realmente é muito importante. Ô, doutora, talvez não mais nessa geração pelo qual nós estamos, mas algumas gerações anteriores, tinha-se muito mito e muitas crendices com relação aos cuidados com o umbigo da criança, né? Quais são os cuidados reais que os pais devem ter com relação ao umbigo das crianças após o seu nascimento? Sim, o umbigo da criança a gente sempre vai lembrar que aquele resto, né, de umbigo, ou seja, a gente médica chama coto umbilical, é um tecido morto,
né? E o principal para que a gente evite infecção do bebê, do recém-nascido, que entra nessa faixa etária, é a limpeza. Então, existe um mito da gente, né, colocar faixa, Sim. tampar, para que o umbigo até não saltasse e também para ajudar a cair, não. O principal no coto umbilical, que é o umbigo, é a limpeza. A limpeza é feita a cada troca de fralda. Lembrar que é um tecido morto, então se eu não limpo aquele umbigo, eu estou criando o quê? Bactérias e favorecendo a infecção, que é muito frequente. Então, Perfeito. é isso que a gente prioriza, a limpeza mesmo com álcool 70%. Se está indicado, antigamente faziam com iodo, né? Nada disso, é só com álcool, sem, eu costumo dizer para as mães, sem simpatias, deixar livre, não colocar nada, e a cada troca de fralda a gente limpa, é uma limpeza simples, pega o algodão, coloca o álcool e vai limpando toda aquela parte, inclusive em contato com a pele. Sim. Aí a gente evita crescimento de bactérias, e também favorece, né, a queda mais tranquila do umbigo. Ou seja, algo muito simples, que às vezes os pais tinham uma noção de algo mais complicado. As mães, geralmente, ainda nesse ponto, elas têm medo, né? Porque eu sempre costumo falar, o bebê a gente encosta no umbigo, encosta na pele e eles fazem isso. Eu falo assim, mãe, o álcool é o quê? Gelado. Então, não sente dor porque é um tecido morto. Não dói. Então, elas têm um pouco medo de manipular por conta de acontecer alguma coisa. É super tranquilo. Mais tranquilo. Doutora, vamos falar agora um pouquinho de amamentação. Aliás, nos primeiros meses é só indicada essa amamentação materna, quando a mãe pode, porque ela é suficiente para suprir todos os nutrientes que esse bebê precisa. Sim, né? o aleitamento materno é o melhor alimento do ser humano, né? Principalmente nos primeiros meses. Se indica o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Então, é o melhor alimento. Não existe o famoso leite fraco. A verdade é que quanto mais esse bebê succionar, principalmente aos primeiros dias de vida, esse leite vai vir, porque é a forma fisiológica, é o que acontece. Sim. Então, não existe outro leite melhor do que o leite materno. Ele é completo, ele tem tudo que uma criança precisa e o que os ademais não conseguem colocar, que é a imunidade. Então, isso é o mais importante. Sim. Né? A senhora colocou aí esse período de 6 meses, que é colocado aí como um básico ou dentro de uma normalidade. Pode depender muito de bebê para bebê, de indivíduo, mas a partir de quando uma alimentação complementar deve ser já efetivada pelos pais? Sim, é bem pautado, né? Realmente é até os 6 meses. E após os 6 meses a gente inicia a introdução alimentar. Sim. Então, o bebê nesse período de 6 meses não precisa de nada, inclusive nem de água, porque o leite materno ele tem a porcentagem que oferece a água. E quando a gente quer complementar, aí iniciar a introdução alimentar, a partir dos 6 meses, aí a gente faz a introdução alimentar. E aí, claro, por ele estar se amamentando nesses primeiros meses e tudo mais sobretudo sobre leite e tudo mais, que é um potencializador de gases que geram geralmente cólicas, né? Que é o terror para os pais e para as mães, porque acaba ele às vezes não entendendo o que a criança está sentindo, e aí também entra aquelas outras questões de várias receitas para tentar conter aquela cólica, né? Ou seja, esse é um período de observação que os pais devem ter, e diante de cólicas mais intensas. Procura-se o especialista? Sim, procura-se. Isso é uma das queixas que fazem com que as mães venham ao nosso consultório com muita frequência, até antes do esperado, né, as cólicas. Geralmente eu costumo dizer que cólica é esperado, né, mostra na literatura que se espera sim cólicas, porém acho que realmente fogem da normalidade, aquelas crianças que diariamente choram, que são prolongadas, sim, a gente aborda, a gente trata e sim orienta essa mãe e entra sim com medicamento, tem sim para isso. Ô, doutora, outro assunto que preocupa bastante, aliás foi alvo inclusive de campanhas em rede nacional com relação a isso, a orientação para os pais da maneira correta de colocar esse bebê para dormir. Principalmente após ele ter feito a amamentação, tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Qual é a posição que a senhora indicaria mais correta ou mais segura para esse bebê ser colocada no berço? Isso é muito importante, a posição adequada do bebê para dormir, para ser colocado ao berço, é de barriga para cima
ou lateralizado, mas de preferência de barriga para cima, visto que o bebê que dorme de bruços, de barriga para baixo, tem um risco muito grande de morte súbita, né? Sim. Então a gente não indica, bebezinho dorme de barriga para cima. Uma pergunta das mães no meu consultório com frequência: ai, doutora, a cabeça vai ficar amassada, a cabeça vai ficar diferente? Não, eu sempre oriento, barriga para cima, a gente proporciona esse bebê a segurança de não ter, de sufocar. Sim. E se caso a mãe se incomode, a gente pode lateralizar ele. Então, vai mudando de posição, essa noite vira para um lado, vira para o outro, mas sempre priorizando barriga para cima, lateralizado, e jamais barriga para baixo. E por uma explicação muito simples, o bebê ele não tem a mobilidade, de repente, de estar de barriga para baixo e ser asfixiado, de retornar a outra posição e mudar, né? Isso, eu sempre costumo dizer que é a lei da sobrevivência. Se o bebê está de barriga para cima e, por um acaso, tem refluxo e chega a vomitar, ou mesmo a mãe acabou de amamentar, colocou o bebê e ele vomitou, né, porque às vezes é esperado, esse bebê consegue lateralizar o rosto e sobreviver. Sim. Quando ele está de barriga para baixo, como ele não tem suporte ainda de pescoço, não tem força, ele simplesmente, no momento que ele vomita, se afoga, ele vai colocar a cara onde? No travesseiro que eles colocam, ou no colchão, e fazendo asfixia. Então, a gente contraindica mesmo barriga para baixo. Por falar em contraindicação, outra contraindicação que eu vejo sempre se falar é nunca colocar o bebê para dormir entre o casal ou na mesma cama, para não sofrer aquele risco de você dormir por cima, passar por cima do bebê, né? E jamais amamentar o bebê, a mãe deitada e o bebê, Sim. porque eu sempre digo, é igual a gente dirigindo. Se você está com sono, você tem que parar porque o sono te vence, né? Sim. Então, não pode colocar o bebê para mamar na cama com a mãe, colocar ele para amamentar e dormir com os pais, porque a gente pega no sono e o bebê rola, encosta e ocorre o sufocamento. Sim. Então, é risco. Muito bem, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Hoje está falando sobre pediatria de forma geral, né? Estamos conversando e aproveitando aqui a experiência da doutora Rosane Rocha para falar sobre esse tema. E claro, você que está conosco pelo nosso canal no Facebook, é importante que você compartilhe o nosso conteúdo, que você marque seus amigos. Está com a gente aí no YouTube? Deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. O programa é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, claro. Estou falando da Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed dispõe de centros de oncologia completo com infusões para todos os serviços aos seus usuários. A Unimed possui também centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames, porque esse é o jeito de cuidar da Unimed. Unimed Dourados, cuidar de você. Este é o plano. O doutor, a senhora falou aí agora há pouco, inclusive dentro dessas suas dicas com relação ao posicionamento, para que o bebê durma, de refluxo, né? Sim. Quando os pais podem identificar que devem procurar um médico por conta de refluxos recorrentes? Sim, é importante. O refluxo, ele sempre vai ter um vômito em jato, né? As mães vão perceber que sempre após a criança haver amamentado, ela pode regurgitar, voltar esse leite. Então, é um fator muito importante. E desde o começo, no qual ela percebe que foge da normalidade, elas chegam e falam: doutora, ele mama um pouquinho e vomita tudo. Sim. E isso a gente consegue observar até dentro do consultório. Tem que procurar atendimento, o refluxo, existe tratamento, existe riscos caso o bebê não trate, né, de sufocamento, de engasgo, e também todas as orientações de manipular um bebê que tem refluxo. Sim. E então a gente percebeu que o bebê vomita muito, fugiu daquela normalidade de que só um pouquinho hoje, amanhã não tem mais. E esse bebê não, todos os dias vomita e após mamada, em grande quantidade, tem que nos procurar. Com todo certeza. Só falou também agora há pouco sobre a amamentação e falou de algo fundamental que a amamentação oferece, que é a imunidade, que é um dos meios mais fáceis de garantir isso. E tem também, claro, a imunização feita por vacinas, com relação ao enfrentamento de outras doenças. Qual a importância dessas vacinas, primeiramente aquelas que são fundamentais e que fazem parte, né, do nosso calendário de vacinação? O calendário vacinal da pediatria, né, o calendário vacinal, nosso calendário do nosso país é muito importante. Eu gosto de enfatizar isso, eu fico muito feliz com o nosso calendário vacinal, porque protege as crianças contra todas as doenças. Então,
desde o nascimento até a adolescência, nós temos o nosso calendário e as crianças estão imunizadas. Ao nascer, né, com a BCG, com a hepatite B e no decorrer. Então, nós temos a oportunidade de imunização ao nascimento, com os 2, 6, 4, 6 meses e ao decorrer Sim. da infância. Então, para mim, calendário vacinal é manter saúde por longo tempo. Então, isso hoje é questão de saúde pública. Inclusive, existe a obrigatoriedade, porque exige-se o cartão de vacina para uma série de coisas, para uma série de acessos a serviços e algumas coisas feitas pelo governo. Então faz parte. Entrou mais um agora, que é essa questão agora, pelo menos das crianças acima de 3 anos, que é contra a Covid, né? Isso, agora que a gente está com a vacina para a Covid, para criança de 3 a 4 anos, antigamente, né, até anteriormente era a partir dos 5 anos. Então é um benefício, é um ganho. Criança imunizada agora são adultos saudáveis, então eu sempre costumo dizer isso. Por falar em adultos saudáveis, também era uma outra crendice que se tinha no passado, que a criança gordinha, que era a criança saudável, era essa imagem que se tinha. E a gente atualmente, até por conta do nosso meio social de que se vive, de modo de alimentação, nós temos uma incidência muito grande de crianças entre 5 e 10 anos que estão com sobrepeso. Sim. Os pais precisam ficar atentos a isso, porque nem sempre a criança estando com sobrepeso é sinal de ser saudável. Sim, realmente isso é muito importante, não só dos escolares, dos maiores, como dos bebês. Antigamente a gente pensava que aquelas crianças que tinham várias dobrinhas eram os bebês saudáveis, ou os mais fortes são crianças saudáveis. Não. Quando a gente fala em saúde, classificando a criança no aspecto, né, no aspecto fenotipagem, da gente olhar e ver a criança, sempre vamos lembrar como é que está o peso da criança e como que eu avalio isso. Sim. A avaliação do peso da criança para saber se realmente está dentro do normal é através do nosso gráfico. A gente tem um gráfico e lá mostra a criança dentro adequadamente para o gráfico da pediatria. E os magrinhos, digamos, se estão dentro do nosso gráfico de segurança, é isso que a gente quer. Então, a importância do acompanhamento com o pediatra, a importância da gente estar levando a criança e olhar essa carteira de vacinação, que ali se encontra todos os gráficos que eu consigo dizer. Está muito forte, não é sinônimo de saúde. Sim. Eu posso dizer que a criança está forte, se jogar no gráfico, está bem. Ou então está sobrepeso ou baixo peso. É aqui que eu consigo trabalhar. É também o contrário, né? Às vezes não significa porque a criança tem um perfil um pouco mais magro que tem alguma coisa, de repente por característica física, né? Mas ainda até dentro disso, conforme vai chegando aí a chamada fase do crescimento, e os pais precisam estar atentos a isso, porque alguns pais querem às vezes colocar lá de repente algum suplemento, algumas vitaminas que possa ajudar no desenvolvimento dessa criança. Isso tem de ser feito com orientação, exatamente, exatamente para ver esses dados aí sobre essa criança, né? Isso. A gente costuma, né, pensar que se eu der vitamina, ela vai engordar ou vai ficar boa. Não, a gente tem a nossa rotina, para cada faixa etária tem os exames solicitados e o gráfico é a maior segurança. E a boa alimentação também é a orientação alimentar. Então, isso de medicar ou que eu deva suplementar, claro, nós temos a nossa suplementação. Entrando um pouquinho nisso, a gente tem a nossa suplementação obrigatória até 2 anos, que faz parte do protocolo da pediatria, que a gente usa a vitamina D, sulfato ferroso. Após isso, não, a gente faz acompanhamento, faz as orientações, os exames e se houver necessidade, aí sim. Mas no que a gente mais gosta de orientar entre da vitamina, né, que a gente fala assim, é orientar uma boa alimentação, uma rotina alimentar. Bacana. Ô doutora, a gente para falar sobre tudo isso, a gente precisa também entender e compreender até que idade a gente leva esse filho, essa criança no pediatra. Você só fala um pouquinho isso, porque é muita confusão. Olha, depois dos 12 anos já tem que ir para um clínico geral, tem que procurar outra situação. O que existe dentro da literatura da pediatria, até que idade essa criança, esse cidadão pode ser considerado criança para ir no pediatra? Na verdade, a gente vai separando, né? A gente tem o recém-nascido, a gente tem o lactente, que são os menores, a gente tem os escolares, né? As crianças de 6 anos, a gente tem os pré-adolescentes e os adolescentes. Então,
pensando em pediatria, o adolescente vai até os 19, então a Sim. gente pode sim fazer um acompanhamento até essa faixa etária que dentro do que é pediatria, dentro do que mostra a literatura, isso se chama Sim. herbiatria, né? Mas não tem uma regra de dizer até 12 anos, Sim. não. Mas isso pode também ser complementado, desculpe ele cortar, mas complementado. Por exemplo, no caso das meninas, a partir da idade que ela começa já a menstruar, ela faz esse trabalho tanto com o seu pediatra quanto com o Claro, ginecologista. ela pode né? fazer tanto com o pediatra como com o ginecologista. Eu, particularmente, atendo essas adolescentes, né? E indico, sim, um colega Sim, ginecologista sim. para uma orientação, mas algumas continuam a fazer Eu faço acompanhamento contigo, comigo. E é importante isso, porque tem muito, eu acho que tem 14 anos, não precisa mais ir ao Sim. pediatra. É que vincula que pediatra só cuida de criancinha. pequenos. Não, a gente faz toda essa faixa etária, do recém-nascido até o adolescente. Sim. Uhum. Ô, doutora, nesse pouco tempo que a gente está aqui conversando, trocando ideias a respeito dessa função tão importante, eu consigo perceber que a senhora é apaixonada por essa área de atendimento, né? O que lhe motivou a se especializar em cuidar de crianças e o que lhe motiva a continuar exercendo essa função? Eu gosto muito da minha especialidade. Eu costumo dizer, eu sempre fui uma boa estudante e durante a vida acadêmica eu era uma boa aluna na pediatria. Sim. Então eu tinha um olhar muito apaixonado pela pediatria, decidi fazer minha especialidade, tive excelentes professores e eu tive uma professora que me falava assim: Rosane, para que você seja uma boa pediatra, você tem que atender as crianças como se fosse o seu filho. Como você gostaria que o seu filho fosse atendido? Isso marcou muito, né? Então, eu vejo a pediatria como uma especialidade de amor, carinho e acolhimento. Então, eu consigo fazer isso, sim, no meu consultório. E eu acho que esse é o meu grande sucesso e eu consigo conduzir com técnica e excelência a meu consulta por esse motivo. Doutora, a senhora é um exemplo, mas Dourados também tem outros grandes nomes, grandes profissionais, ou seja, estamos bem servidos nesta área aqui no nosso município, né? Uhum. Em relação à pediatria, nós temos muitos colegas bons. Eu tenho uma professora, que foi minha professora, que é a doutora Alice Baruch, que ela que me disse essa fala: como você quer tratar o seu filho, como você gostaria que tratasse. Tratado. Então, para mim é um grande exemplo e eu acho que Dourados tem excelentes profissionais e a gente está de pediatria e ademais outras especialidades. Eu acho que Dourados está bem representado. Isso. Bacana. Essa especialidade, a pediatria, eu teria aqui tempo para falar muito mais sobre isso e teríamos muitas perguntas a fazer para a doutora Rosane, mas nosso tempo está chegando ao final e por isso eu quero te agradecer, tá, pela disponibilidade. Assim que a gente fez o convite, aceitou prontamente estar aqui com a gente. A gente sempre diz aqui, entrevistas boas como essa, a gente costuma repetir e trazer outras vezes, ela será convidada. Obrigado por ter participado. Muito obrigada pela oportunidade de falar e queria dizer que cuidar de criança é assim algo que realmente não tem como nos deixar estressado. Eu chego, a criança está sorrindo ou a criança está doente, eu consigo dar um atendimento adequado, a mãe sorri, a avó agradece e a criança me agradece com um sorriso. Então, pediatria é uma especialidade linda. Eu sou muito grata e fico muito feliz pelo convite e agradeço a oportunidade. Tá certo então, e assim a gente vai chegar ao final do nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, mas quero, claro, te agradecer. Você que esteve com a gente pelo nosso canal no Facebook, importante você compartilhar o programa, você viu aqui as dicas trazidas pela especialista que podem ajudar muita gente que você conhece, então compartilhe esse nosso conteúdo. Esteve com a gente no YouTube, deixa aí o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Vamos ficando por aqui, mas na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Saúde e Bem-Estar. Um abraço, até lá.